Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Paulo Dutra e é um grande prazer ter você com a gente. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor permite existir nas nossas vidas. Não queremos apenas passar por ele, nós queremos viver dentro das tuas perspectivas, nós queremos nos relacionar contigo, corresponder aos intentos do teu coração. Que nós não sejamos, Deus, assistentes do ponto de vista olhando, observando a vida passar, mas que nós, dentro da nossa simplicidade, nós tenhamos uma ação correlativa, relevante, de maneira que possamos abençoarmos-nos a nós mesmos, as pessoas com quem convivemos, que através das nossas vidas, Pai, Tu sejas visto, percebido, que nós nos vejamos através uns dos outros, o agir, a graça, o Teu favor sendo ministrado através das nossas necessidades, através dos nossos dons, através dos valores que há em cada coração. Em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, esteja destruindo aquilo que não comunga com os Teus pensamentos, os Teus planos em nossas vidas. Te damos liberdade para o Senhor intervir nas nossas vidas, de maneira que hajam mudanças, transformações, e que o Senhor nos ajude a alcançar um estágio de vida, comportamentos que só podem acontecer com a Tua presença, com a Tua palavra. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para sermos ministrados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, em o nome precioso de Jesus. Amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos. Meu nome é Paulo Dutra, que bom que você está aqui através desse canal. Nós iniciamos essa proposta inicialmente com o intuito de manter comunhão em meio ao nosso isolamento social, nesse período de pandemia, mas temos percebido a necessidade de outras pessoas também terem conhecimento, acesso através daquilo que, através das nossas vidas, Deus tem compartilhado. Oro para que a bênção dessa palavra atinja a sua vida, desperte você, nos faça olhar para cima, não do ponto de vista geográfico, mas olhar para cima, para as advertências do Senhor, para aquilo que o Senhor deseja achar, encontrar construído nas nossas vidas, corrigido, e para isso nós queremos pensar nessa manhã sobre um tema: preparai o caminho do Senhor, uma responsabilidade que é minha, que é sua, de uma forma pessoal, de uma forma individual, levando em consideração que o Senhor, Ele sempre age e trabalha sobre a sua palavra. Eu quero pensar com você nessa temática, nesta manhã. Quero começar dizendo que nesses dias algumas pessoas têm me perguntado o que eu tenho achado de tudo isso que está acontecendo no mundo. Eu entendo que nós não precisamos ser especialistas para percebermos que a vida tem nos chamado a atenção. Esse tempo tem sido um tempo onde nós temos sido sacudidos, onde nós temos sido parados pela própria vida, para que nós façamos uma autoanálise, para que nós olhemos para dentro de nós, de cada um, dos nossos relacionamentos familiares, dentro da igreja, o que nós estamos fazendo, sendo, vivendo como igreja. Então, a ideia que eu entendo é que Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, tem nos chamado a atenção para os nossos relacionamentos, para o que nós estamos dando como ênfase, como valor em nossas vidas, o que realmente é importante nas nossas vidas. Esse tempo aponta para o retorno de Cristo, em cumprimento à sua promessa de que viria, mas esse tempo, ele é dito nas Escrituras que ele seria precedido por muitos eventos.
que seríamos capazes de perceber. Eventos climáticos que se manifestariam na terra, no mar, nos céus, na lua, nas estrelas e também sobre a humanidade. Esse tempo aponta para um tempo de esfriamento, um tempo onde a iniquidade ela cresceria, e isso seria, do ponto de vista humano, a ser achado como normal. A iniquidade promovendo frieza, indiferença nos corações. E Jesus fala desse tempo como um tempo onde ele pergunta se ele acharia fé na terra. Não do ponto de vista religioso, partidário, mas a fé relacional, a fé comportamental, a fé que é percebida, é vista na obediência, através da sua palavra. A fé é capaz de nos fazer práticos, observando a palavra do Senhor diariamente em nossas vidas e permitindo que ela faça parte da nossa vida, da nossa história, da nossa transformação. O desejo de Deus nunca foi edificar religiões. O desejo de Deus sempre foi habitar em cada coração, fazendo de cada um de nós o seu templo, habitado pelo seu Espírito Santo, onde todos temos sido alcançados pelo mesmo favor, pelo mesmo amor, pela mesma graça. Então esse tempo é um tempo de advertência, a qual o Senhor nos fala de muitos sinais preditos por sua palavra, e que teria o objetivo de nos alertar, para que nós pudéssemos consertar as nossas vidas, para que nós pudéssemos, antes da sua manifestação, sermos achados numa posição, numa postura correta, que tenha a sua aprovação. Vida cristã não se resume em fazer parte de uma membresia eclesiástica, de ter uma localidade onde nós nos encontramos, uma congregação onde nós existimos e fazemos parte. Isso é relevante, tem o seu papel, tem a sua função, porém, o desejo de Deus é que as nossas vidas, elas sejam transformadas. Em verdade, que é um processo. Nós somos transformados de dia em dia, de glória em glória. Mas é necessário que os frutos sejam percebidos, sejam vistos. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que vivia uma vida ignorante, seja educado pela palavra, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Tito, no capítulo 2, que a graça do Senhor se manifestou salvadora, primeiramente salvadora, trazendo salvação a todos os homens, porém, ela também se revela educadora, nos educando como nos tornarmos seres humanos melhores, pessoas melhores a cada dia. É óbvio que isso é um processo pessoal, que envolve a particularidade de cada um, à medida em que nós vamos permitindo que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, levando em consciência, em conhecimento através da sua palavra, nos deixando ser transformados dia a dia. Então, com base nesse texto, eu separei essa palavra, estive pensando, orando, sobre esse tempo em que precede a vinda do Senhor. Então eu dizia no início que o arauto, ele tem a função de, antes da passada, da vinda do rei, ir na frente, arrumando o caminho, tirando o que está quebrado, o que obstrui, o que está feio, o lixo, fazendo consertos, acertos, desobstruindo o acesso, para que quando o Senhor, quando o Rei dos Reis passar, encontre um caminho favorável, aprovado, não apenas visualmente, mas sobretudo aquilo que alegra e agrada o seu coração. Então, o caminho na palavra de Deus, ele é uma figura de linguagem, e ele é muito utilizado nas Escrituras pelo próprio Jesus. Provérbios 4, verso 18, que nos diz que a vereda do justo, o caminhar do justo, é como a luz do raiar do dia, que começa bem com aqueles primeiros raios solares,
e que vai sendo intensificado dia a dia, momento a momento, até se tornar, né, o dia perfeito, aquele sol da força do meio-dia, onde isso representa o nosso ápice, a nossa vida, né, na presença de Deus, quando na eternidade todos estaremos ali, brilhando como o sol da justiça. É assim que a palavra de Deus fala de mim, fala de você. Então a vida cristã, ela é comparada a uma caminhada diária e contínua, até que nós cheguemos à eternidade. Mas a Bíblia também menciona de um caminho na palavra de Deus, que nos adverte sobre a vinda do Senhor. Esse caminho, ele não pode estar obstruído. O caminho que nós individualmente iremos construir, preparar em nossas vidas, para que possamos desfrutar dos benefícios dessa manifestação da vinda do Senhor. Então esse caminho é um caminho em meio ao deserto. Ele é construído em fé, ele é construído em dependência do Espírito Santo de Deus. É um caminho que não está construído, ele não está pronto. Ele vai sendo manifestado dia a dia em nossas vidas, de revelação em revelação. Esse caminho, ele não depende dos favores do mundo. Esse caminho não se apoia nas ofertas de facilidade. Deus tem uma característica peculiar em nos advertir. E Deus, se utiliza repetidas vezes como que um padrão de prova em nossas vidas. E nós podemos observar esse padrão de Deus se repetindo várias vezes nas Escrituras. E eu quero compartilhar com você. A primeira menção que eu gostaria de falar desse caminho se encontra em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, dos versos 1 a 12, onde ele nos adverte, tomando como referência fatos passados, para esse tempo o qual nos encontramos. Ele diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados, eles estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Perceba que o Senhor faz menção, através do apóstolo Paulo, de coisas naturais, mas falando que por detrás dessas ações havia um agir espiritual, havia uma mensagem. Mas ele não para por aí. O versículo 5 diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar a orgias. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação como se fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá um livramento para que a possais suportar. E eu quero dizer que
O grande desejo de Deus é que nós sejamos aprovados ao longo dos dias da nossa existência. E Ele fez isso também com o povo no deserto. O Senhor fez isso com o seu próprio Filho Jesus. Ele fez isso no tempo da vida contemporânea de Jesus, em meio ao povo judeu. Ele continua fazendo no meio da história da igreja. Então Deus conduziu o seu povo em meio ao deserto ao longo de 40 anos. E eu lhe pergunto, qual era um dos principais objetivos de Deus nessa caminhada no deserto? Levando em consideração que não existia uma estrada, não existia um caminho pronto, preparado. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 8 de Deuteronômio, nos versos de 1 a 3. Lá diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse foi o principal objetivo de Deus, não apenas tirá-los da escravidão, não apenas levá-los para um lugar onde Ele mesmo enfatiza ser uma terra que manava leite e mel, mas o desejo de Deus era a transformação das suas vidas, era o processo o qual produziria mudanças, o qual tinha como objetivo transformar as nossas vidas. Nesse caso, lá no deserto, as suas vidas. Mas o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 10, nos diz que o Senhor não se agradou da maioria deles. E essa maioria pereceu no deserto. Nesses dias, o Senhor também se utiliza desses padrões, desse mesmo padrão. Com Jesus, Deus também, o Pai, se utilizou desse padrão para pôr Jesus à prova. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, e você pode checar isso, dos versos 1 ao 12. Lá diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito está com letra maiúscula, ele se refere ao Espírito Santo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Jesus se utiliza do mesmo texto de Deuteronômio capítulo 8, o qual, no versículo 3, o Senhor, através de Moisés, enfatiza a necessidade do homem, que é vital. Então ele diz, chegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então Jesus diz, no versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O verso 8, continuando, diz: então novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não é diferente o que acontece comigo e com você. Obviamente que cada um com a sua peculiaridade,
Mas o Senhor não tirou o diabo das nossas vidas. O Senhor não extraiu o diabo, ele apenas nos ensinou a termos um comportamento de vida onde nossas vidas sejam cheios da sua presença. E o diabo fica do lado de fora da minha vida, do lado de fora da sua vida. O apóstolo Tiago, ele diz: não deis lugar ao diabo, porque o diabo, ele cumpre um propósito de Deus no tempo da nossa existência, até que chegará o dia em que ele será preso, como diz as Escrituras, durante um período de 1000 anos, onde Jesus estabelecerá o seu governo milenial, de 1000 anos de paz, e a humanidade desfrutará de um governo pleno, sem partidarismos, sem politicagem, sem corrupção, um governo onde o próprio Deus regerá as nossas vidas. Você crê nisso? Você acredita nessas verdades? Você tem a palavra de Deus, ela tem consideração no seu coração, na sua mente, a ponto de você credibilizar isso e você demonstrar através de um comportamento que você acredita nessas coisas? A vida tem provado diferente, porque as pessoas, a Bíblia diz que elas são inventoras de males, elas enganam umas às outras. Jesus nos adverte isso através da sua palavra, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si, inventores de males, seriam blasfemadores de Deus, as pessoas se afastariam de Deus, seriam mais amantes de si mesmos, das mentiras, das fábulas, de ensinamentos demoníacos, do que as coisas de Deus. Então Jesus virou-se para Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Esse mesmo contexto se aplica nas nossas vidas, amados. Nós somos provados todos os dias. Nós somos tentados pelas circunstâncias, diante das necessidades legítimas da vida. Satanás encontra uma oportunidade legítima para nos oferecer um prato, uma oportunidade da qual, muitas das vezes, a humanidade tem aceito como justificativa por uma necessidade legal e legítima. Porém, o nome disso chama-se tentação. Mas quando nós resistimos o diabo, esperamos que as coisas aconteçam no tempo e na forma de Deus, em obediência à sua palavra, nós temos a provisão do Senhor. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos enriquece e ela não traz consigo dores, consequências das quais nós futuramente não iremos não ter do que nos queixar, em função de ter vindo da forma certa, no tempo certo, como diz lá no Salmo 1, né? Que aquele que obedece, que credibiliza a palavra de Deus, que faz conforme a vontade de Deus, que não usa o exemplo das pessoas que não temem ao Senhor, das pessoas que não se agradam, não têm o intuito de agradar a Deus, elas serão como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas profundas, o qual dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o projeto original de Deus para as nossas vidas. Mas o que é interessante, também nesse texto agora de Mateus capítulo 4, que nós lemos, é o versículo 12, o qual, vivendo esse mesmo protocolo, digamos assim, de Deus, assim como o povo passou no deserto, assim como nós estamos vivendo um deserto pessoal no dia a dia, Jesus também foi exposto, e ele faz menção a uma pessoa, que nós devemos considerar, porque essa pessoa, ela fala de uma mensagem. A nossa vida, ela tem uma mensagem, nós trazemos nas nossas vidas uma mensagem. Quando alguém fala de uma outra pessoa, ela sempre menciona fatos correlativos à sua vida. Ah, eu gosto tanto de fulano, pela sua maneira de ser, pela maneira de viver. Há uma mensagem forte. Ah, fulano é educado, fulano é alguém solícito, auxiliador. Ah, eu não gosto de me relacionar com essa pessoa de confusão, ela é mentirosa, ela não tem palavra. Sempre nós trazemos uma mensagem em nossas vidas. E Jesus fala de um homem chamado João, que nesse contexto estava preso. E por que ele estava preso?
porque João trazia uma mensagem que confrontava a sua geração. E é exatamente isso, querido, que Deus espera, que a sua palavra, que o Espírito que está atuando nesses dias, o Espírito Santo de Deus está atuando em nossas vidas, nos confronte nos nossos corações, para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos a Ele, para que aquilo que está errado, que é reprovável, seja corrigido antes que isso não seja mais possível. Em João, na época de Jesus, João foi preso, porque a sua mensagem incomodava. A mensagem não está presa. João, a sua pessoa foi presa, mas a mensagem, ela continuou atuando, ela continuou ministrando, e nós somos a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, é a igreja que é arauta de Cristo, que prepara o caminho do Senhor, que confronta as pessoas em suas vidas com uma mensagem de conversão e arrependimento. A vida cristã nunca foi para cá somente, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos miseráveis. Nós temos um tempo nesta vida natural, e o Senhor nos chama a atenção para isso. Em Mateus capítulo 3, dos versículos de 1 a 9, o texto diz assim: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. A palavra Batista não diz respeito ao sobrenome de João, mas à sua missão. João tinha a missão de conduzir as pessoas ao arrependimento. Agora eu pergunto para você, por que que ele apareceu no deserto? Primeiramente, para que se cumprisse as Escrituras, é a resposta, porque o profeta Isaías mencionava acerca dele, mas porque esse homem, ele não dependia de um sistema corrompido da sua época, era necessário que ele estivesse vindo em um lugar neutro, isolado do ponto de vista dessas influências da vida natural, onde o sistema é corrompido. Ele não era refém de um sistema religioso, ele não era encontrado dentro desse ambiente corrompido, o qual muito está acontecendo dentro das igrejas nesses dias. Estruturas totalmente corrompidas em seus sistemas, vendidas, rifadas, aliançadas com chavos, pessoas recebendo benécias, favores, para se calar. Essa é a maior ação da corrupção, é fazer com que a voz da verdade se cale, e muitas pessoas perderam a sua autoridade, a sua voz profética, a sua referência, porque se venderam, se corromperam. João estava no meio do deserto, ele não era refém desse sistema da sua época, nem dos favores do Estado. A sua mensagem, se ele dependesse dessa estrutura natural da vida, não teria força, não teria efeito na vida das pessoas. O seu testemunho não poderia ser creditado. Muitas pessoas não conseguem ser ouvidas porque o seu testemunho não tem relevância. São pessoas desacreditadas por estarem envolvidas com corrupção, com adultério, com a criminalidade, com mentira, não tem palavra, não tem aliança, não mantém, são pessoas rebeldes, são pessoas obstinadas, são vistas expostas em ambientes das quais fazem com que a sua autoridade seja desacreditada. Então a sua mensagem, se João vivesse esse ambiente, não teria força. O seu testemunho não poderia causar o impacto o qual deveria causar. Assim também deve ser a nossa vida. Ele não se vendeu, ele não se utilizou das suas necessidades naturais da vida para justificar possíveis conchavos, ele não fez vista grossa diante do pecado da sua geração, ele condenava
o pecado. Ele não condenava o pecador, ele não acusava o pecador, porque a mensagem da igreja continua sendo misericordiosa, uma mensagem de reconciliação, de arrependimento, onde nós podemos refazer o nosso caminho de relacionamento com Deus. Mas para isso é necessário apontar o pecado. Um médico não é médico se ele não elucidar, não diagnosticar, não trazer à luz o problema que o doente está vivendo. Se assim não for, não tem sentido. A razão da igreja, a razão de sermos cristãos, é sermos luz, é condenarmos as trevas, é não nos unirmos às trevas. Não existe união entre Cristo e Belial, entre luz e trevas. O desejo de Deus é que a gente caminhe e entenda essa verdade. No verso 2, diz que a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, o reino dos céus, ele já está tramitando entre nós desde os dias de João Batista. João Batista apontava para Cristo, para Jesus. Ele estava dizendo que o reino de Deus estava chegando. Quando Jesus se manifesta para estabelecer o reino de Deus, ele só fez isso porque as pessoas começaram a se arrepender, a reconhecer a sua necessidade de conversão ao Senhor. O desejo não é que você mude de religião, não é que você mude de igreja, é que você mude de vida, é que você mude de comportamento, mude a sua mentalidade, mude o seu coração, permitindo que a palavra construa os seus valores, os seus pensamentos, construa as nossas decisões, as nossas escolhas, e por mais impelido que nós sejamos, ou compelidos pelas circunstâncias da vida, por causa de uma transformação de vida, teremos uma postura, porque os apertos da vida fará com que o que está dentro de cada um de nós seja manifestado, seja visto. A vida nos aperta, e nós iremos revelar o que está contido dentro de cada um de nós. O versículo 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes e pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E eu pergunto a você, essa vida de João, ela se equipara, ela se correlaciona com a nossa vida nesses dias? Será que nós estamos buscando uma vida simples? Será que nós estamos, em nome da vida cristã conquistada por Cristo, o qual tem sido vendido como uma moeda de troca, de barganha, será que essa vida, ela se alinha à verdade da qual nós estamos vivendo? Ou será que nós estamos atendendo aos apelos daquilo que o diabo propôs a Jesus? Um caminho de acessibilidade às coisas, quebrando os princípios, os valores, justificando em nome de um sucesso do qual nós atribuímos a Deus, mas que na realidade é promovido por um sistema corrupto, falido e que é reprovado pelo próprio Senhor. Nós observamos o auditório de João Batista. Qual era o auditório de João Batista? Qual era o público-alvo de João? O seu auditório era um deserto, e o seu público era a sua geração. Esse caminho não é de fama, esse caminho não é de sucesso, onde tem aprovação das pessoas. Esse caminho de sucesso e de êxito, muitas das vezes, é do anonimato, é de um isolamento social, e aqui eu não me refiro à pandemia, mas aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas que agrada o coração de Deus, porque ele diz respeito à mudança de vida, há uma transformação de vida. Versículo 5 diz: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Eles afluíam para o deserto para ouvir a mensagem de João. Queridos, é isso que precisa ser apregoado nesses dias. Nós devemos
em meio aos desertos das nossas vidas, em meio ao não nos vendermos e nos corrompermos, nós devemos mostrar uma mensagem que está por detrás dessa decisão, dessa escolha de caminhar com Deus e preparar um caminho, de que esse é o único caminho qual o Senhor deseja que seja desobstruído em nossas vidas, para que ao nos encontrar, Ele esteja extremamente acessível e tenha sua aprovação. E diz o texto no versículo 6, e eles eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É isso que Deus espera nesses dias, nesse tempo de crises, de apertos, nos dias piores que ainda virão, é produzir arrependimento nos nossos corações, é produzir quebrantamento em nossos corações. Nós não podemos olhar a vida meramente pelas frestas de um pequeno problema, onde nós desejamos passar e tornar a ser e a viver as mesmas coisas que estávamos vivendo. O desejo de Deus é produzir nesses dias crescimento de valores, no nosso relacionamento pessoal, olhar a vida através das lentes do Espírito Santo, enxergar que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de mudança. Esse é o melhor momento da minha e da sua vida, onde nós podemos rever os nossos conceitos, os nossos valores, e não somente desfrutar deles, mas também ser uma mensagem viva de mudança, de transformação, porque somente isso será capaz, não só de nos favorecer em vida, mas também no futuro, quando o Senhor se manifestar. E eu quero continuar dizendo, amados, que esse é o tempo em que o Espírito Santo de Deus está nos anunciando o caminho do Senhor, o caminho de arrependimento. Mas assim como naquele tempo, qual era o comportamento de muitos? Veja o versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, ele dizia para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Perceba que o objetivo de João era atrair as pessoas para que, por intermédio da mensagem de arrependimento e conversão, suas vidas fossem transformadas. Mas os fariseus e os saduceus, uma classe representando aqui os religiosos, as pessoas que usam meramente a liturgia cristã, meramente alguns ritos, com o intuito de se safarem, sem terem suas vidas de fato transformadas, sem terem suas vidas de fato impactadas pela mensagem do Evangelho. Querido, se a mensagem do Evangelho não for capaz de constranger o seu coração a ponto de você se envergonhar da sua vida de pecado, ela não cumpriu o seu propósito. Esta e outras mensagens você poderá ver aqui em nosso canal. Compartilhe também com alguém.